Olá, galerinha, mais uma vez aqui com vocês, né? Sou professor de História, Giovanni Xavier, e hoje para falar sobre um assunto, né, bastante recorrente, vestibular, Enem, você que está se preparando aí, terceiro ano do ensino médio, você que está fazendo cursinho, e também você que está no sétimo ano do ensino fundamental. Então, é um conteúdo que acompanha você praticamente toda a sua vida estudantil, que é absolutismo e mercantilismo. Tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre as principais características desse modo de governar que foi nomeado, né, pelos nossos ministros como absolutismo, que é quando alguém, uma pessoa, um governante, um líder, ele detém poder absoluto, poder total, praticamente inquestionável, certo? E também a sua política econômica, que foi denominada de mercantilismo, tá bom? Então, primeiro a gente vai falar sobre algumas mudanças que ocorreram da Idade Média para a Idade Moderna, né? Essas mudanças, elas começaram a ser observadas a partir do século XII, né, com a autonomia medieval, passando por grandes transformações, né, grandes mudanças que iam desde o surgimento dos primeiros estados nacionais, que nós já estudamos, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, que são os principais, né, e também o renascimento das cidades e do comércio, porque lembre-se que houve as cruzadas, né, e a cruzada, os cruzados, eles migraram, né, da Europa para o Oriente. Então, devido a esse fluxo migratório, fez com que favorecesse o surgimento, ou ressurgimento, o renascimento, né, o renascimento das cidades e também do comércio. O poder dos nobres enfraqueceu devido às revoltas camponesas e as dívidas contraídas durante as cruzadas. Então, veja só. Primeiro, você sabe que o que sustentava o feudalismo é a terra, a agricultura, né? O feudalismo é um sistema econômico cuja base da economia é a agricultura, né? A agricultura voltada para a subsistência. É por isso que não há, praticamente não há cidades, não há comércio no feudalismo, porque tudo que é produzido é utilizado no feudo. Então o feudo ele procura ser autossuficiente, tá certo? Só que devido às cruzadas, né, que fomentaram o surgimento das cidades, do comércio, isso fez com que houvesse um revés para a nobreza. Como a nobreza dependia da agricultura e está começando a ver o surgimento das cidades, muitos camponeses eles saem, né, do feudo e vão para a cidade, que é o êxodo rural, a gente já aprendeu, né, sair do homem do campo para a cidade, tá bom? Então, devido a isso, os nobres eles começam a superexplorar, segundo Karl Marx, né, superexplorar o trabalho servil. Que isso vai fazer com que haja revoltas camponesas. Porque aquele trabalho que era feito por 10 camponeses, 10 servos, passou a ser feito por 6, por 4. Então, Marx ele vai chamar isso de superexploração do trabalho servil, que vai contribuir para que haja revoltas camponesas, tá certo? E também alguns nobres contraíram dinheiro, aliás, dívida, para poder eles manter esse exército de mercenários para ir para as cruzadas, né? Então esses fatores associados, né, desse contexto do renascimento das cidades e do comércio, vão fazer com que os nobres eles tenham cada vez mais seu poder enfraquecido, que vai contribuir com a centralização do poder político, ou seja, a formação do Estado Nacional, porque o rei ele vai ser o único, através do monopólio da força, né, e do poder administrativo, o único capaz de estabelecer a normalidade. Por isso que os nobres, de certa forma, abrem mão do seu poder, né? Eu digo de certa forma porque não foi assim, como o poder rei. Não é dessa forma. O fato é que os nobres eles vão ter condição de lutar com o rei, né, de questionar o rei, porque o rei vai ter o apoio de uma classe social emergente, que é a burguesia. Então veja só, para você entender esse contexto geral, é só a gente perceber que devido a esse fluxo migratório da Europa para o Oriente Médio, contribuiu para o renascimento das cidades, do comércio e concomitantemente com o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia,
que vai enriquecer com o comércio, e essa burguesia vai procurar aliança com o rei, com o poder centralizador. Tá bom? Então ela se alia ao rei, o rei vai beneficiar a burguesia economicamente, e com isso ele vai conseguir formar o seu Estado Nacional, vai centralizar o poder. E os nobres eles vão se enfraquecendo, tá certo? Então, a burguesia, né, são ricos comerciantes, como eu acabei de falar. Vamos lá, uma das principais características dos Estados Nacionais modernos, tá bom? Primeiro, delimitação de fronteiras. Você sabe que na Europa hoje é muito delimitada essa questão de fronteiras, inclusive é algo que eles levam bastante a sério, né? Essa questão das fronteiras, né? Qualquer país hoje leva a sério essa questão das fronteiras. Mas naquele período não havia limitação onde começava um reino e terminava o outro. Era questão até de disputa entre os reinos que haviam naquele período. Então, como o Estado Nacional, né, um poder centralizado, limitou-se às fronteiras. É daí que vai surgir o marquês, porque é a pessoa responsável pela marca, tá bom? Ele ia lá e marcava, ele media o território, tá bom? Então ele era chamado de marquês. Com o tempo, esses cargos passaram a se tornar um status, né? Então, marquês, né, conde, duque, todos eles tinham funções administrativas inicialmente. Moeda única. A gente sabe que o feudo era um sistema econômico extremamente fragmentado, tá bom? Então, não havia uma moeda que fosse válida em todos os feudos. Cada feudo tinha essa autonomia de estabelecer um parâmetro econômico. Moeda única vai beneficiar quem? A burguesia. A gente vai já falar o que é isso. Unificação dos impostos, cada feudo tem autonomia de cobrar seus impostos. Formação do exército permanente nacional, porque cada feudo tinha seu próprio exército, alguns eram até mais fortes do que o próprio rei, tá bom? Tudo isso aqui, minha gente, vai ser beneficiado, sustentado pela burguesia, porque o rei não vai ter condição de implementar essas ações aqui, mas com o dinheiro da burguesia, com o patrocínio da burguesia, aí ele vai conseguir delimitar uma fronteira, né, através do monopólio da força, do seu exército, uma moeda única, estabelecer um parâmetro econômico para todo o território nacional, unificar os impostos, formar o exército permanente nacional, concentração de poderes nas mãos dos reis, que a gente vai chamar de absolutismo, tá bom? Manutenção dos privilégios da nobreza, formação de um corpo burocrático e unificação de pesos e medidas e imposição da justiça real. Bom, agora aqui é o revés. Esses últimos 4 pontos é o revés da burguesia. Lembra-se que eu falei na última aula sobre a burguesia, que ela precisava, ela objetivava adquirir um glamour, tá bom? Status. Né? E ela pensou que adquirindo poder aquisitivo, né, ela consequentemente adquiriria para si poder político, né, participar das decisões, ser aceito no primeiro estado, no segundo estado, que era a nobreza. Só que não. O que ocorreu foi que o rei, ele manteve os privilégios da nobreza. A sociedade, ela permaneceu inalterada, tá certo? Todas as suas estruturas, as suas camadas sociais permaneceram inalteradas. O rei no seu lugar, a diferença é que o rei foi para o topo, mas abaixo do rei o clero, nobre, e os camponeses lá misturados com a nobreza, aliás, com a burguesia. E a vantagem de ter o Estado Nacional? E por que a burguesia apoiou a formação do Estado Nacional então, professor? Porque, devido à fragmentação política e econômica do feudo, a burguesia não lucrava o que ela poderia lucrar se fosse tudo valorizado. Então, de repente, 1 quilo nem sempre era de 1000 gramas em todos os feudos. 1 metro, né, nem sempre era 100 centímetros. Tá bom? Variava. Pesos, moedas e medidas, havia uma variação de um feudo para o outro. Então, a partir de um poder que fosse inquestionável, né, centralizado pelo Estado Nacional, ele ia padronizar moedas, pesos, medidas, estabelecimento de uma jurisprudência que fosse nacionalizada, ou seja, uma justiça real em todo o território, tá certo? E um corpo burocrático para poder fazer valer a sua lei, tá certo? Então, de fato, o absolutismo
As características, dentro dessas características do Estado Nacional, né, as principais características do Estado absolutista vai ser a centralização do poder nas mãos do rei, tá certo? O rei ele vai ter um poder praticamente inquestionável, por isso que vai ser chamado absoluto. E para que ele adquirisse esse poder, ele vai, como a gente falou, se aliar à burguesia, porque a burguesia queria, né, unificação de preços, moedas, medidas e padronização, e isso tudo que a gente já mencionou. E outra política, né, que foi bastante comum no Estado absolutista é o mercantilismo, tá certo? Que é um conjunto de regras criadas para regulamentar a economia do Estado absoluto. O que é esse mercantilismo? Pronto. Deixa eu voltar aqui para corrigir o mercantilismo. O mercantilismo é o acúmulo de mercadorias. O Estado ele era rico se ele acumulasse muito ouro, muita prata, né, pedras preciosas. Quanto mais esse tipo de mercadoria ele acumulasse, mais rico ele era. Então, para isso, ele intervia economicamente na burguesia, aliás, na economia. Então, é do Estado interventor, tá certo? Quem vai defender o absolutismo? Os quatro principais, eu coloquei aqui, tem outros, mas os principais: Nicolau Maquiavel, tá bom? Com a sua obra O Príncipe, que ele vai falar que os interesses soberanos do Estado estão acima dos valores morais. Ou seja, lembra aquela frase: os fins justificam os meios? Não importa o que seja feito, desde que se alcance o objetivo da pessoa. Embora ele não tenha dito essa frase, mas é uma frase atribuída a ele pelos estudiosos, né? Mas ele acreditava assim, que o interesse soberano está acima de valores morais, certo? Então, ultrapassar pela ética, pela moral, não tem nenhum problema, desde que você alcance, né, o seu objetivo. Segundo Maquiavel. A prioridade do príncipe é manter o seu poder, não importa a maneira ou os meios que utilize para tal. Ele dizia que é melhor ser temido do que ser amado, né? Outro é Jean Baudin, tá bom? Jean Baudin, ele escreveu a República, né? E nela ele vai falar sobre a doutrina da soberania do Estado, né? Questão de Estado, soberania nacional, são termos que a gente usa, a gente escuta hoje muito, tá certo? O que ele vai defender? Que os servos, né, os cidadãos, eles têm que ser submissos passivamente ao Estado. Aí depois vem Jacques Bossuet, né, com a política segundo as Sagradas Escrituras, né? Ele é um clérigo. Ele vai falar que o poder emana de Deus. O rei, ele é rei por vontade de Deus. Então, por isso, diferente de Maquiavel, né, que vai ser um contratualista, mas Jean Baudin não, ele vai fazer o seguinte: ele vai evocar o poder do soberano através do poder divino, né, que é inquestionável. Lembre-se, como medieval, do homem moderno, ele vai ser religioso, tá bom? Thomas Hobbes escreveu o Leviatã, né? Para ele, o povo tem que abrir mão dos seus direitos, né, em troca de segurança, que seria o Estado, o rei. Ou seja, já que eu não posso, todo mundo vai querer governar, vai dar uma briga, vai dar uma disputa, então é melhor a gente abrir mão de parte dos nossos direitos e colocar esses direitos nas mãos de uma pessoa e ela vai governar pelo bem da maioria. Então esse Thomas Hobbes, né, ele vai defender isso. A sociedade é organizada através de um contrato, tá bom? Nós temos um contrato com os nossos governantes, nós escolhemos eles. Nós abrimos mão de ir lá em Brasília, né, toda reunião para ir lá votar. Então a gente escolheu eles, demos poder a eles para que eles governassem, né? Então pronto, para eles, sociedades, segundo ele, a humanidade é dividida no estado de natureza, né, que inicialmente é guerra de todos contra todos, inicialmente. Depois que há esse contrato entre todos, né, a sociedade se torna civil, com a soberania do Estado e a autoridade do rei, porque eles abriram mão e deram poder para o rei. E a tarefa principal do Estado é assegurar a paz, tá certo? E para a gente terminar, nosso vídeo não ficar longo, tá bom? A gente vai falar sobre o mercantilismo, tá bom? Que é a política econômica dos Estados modernos europeus.
Objetivo: enriquecimento do Estado moderno. Por meio de quê? De acumulação primitiva de capitais, ou prata, tudo aquilo que vai gerar renda, tá certo? Vai gerar riqueza. As principais características são o metalismo, ou seja, acumular a baixa de metal, colonialismo, a respeito do sistema colonial implementado aqui em Portugal, né, e expõe aqui nas Américas, monopólio. Lembre-se que o Brasil, como colônia, só podia comercializar com a metrópole. Era o pacto colonial. Era uma imposição da metrópole, tá certo? A balança comercial favorável, você escuta muito hoje, é quando o Estado ele exporta mais do que importa, tá bom? Então, quando isso ocorre, a balança comercial está favorável, certo? Protecionismo, com taxas alfandegárias, né, para dificultar a entrada de produtos importados que viessem de fora, beneficia quem? Isso aqui? A burguesia, tá certo? E o intervencionismo estatal na economia. Veja que essas características, todas elas, sempre o Estado ele está colocando o seu dedo lá, sempre ele está intervindo na economia. Esse aqui, para a gente terminar o nosso vídeo, foi o principal filósofo, aliás, o principal rei absolutista, que é chamado Rei Sol. Ele se autodenominava o Rei Sol, se comparava com o Sol, dando a ideia de poder total, que é Luís XIV da França. Ele governou a França entre o século XVII